As ambiguidades. No caso das ambiguidades, tenham cuidado. O que é a ambiguidade? A ambiguidade acontece quando uma oração pode ter mais de um sentido. Por exemplo, peguei as chaves da Ana. Aí causa dúvida, peguei as chaves que estavam com a Ana ou as chaves que pertenciam à Ana? Outro erro, outra coisa que devemos evitar é a polissemia, uso de palavra com vários significados. Mais um erro, neologismos, palavras novas, inventadas. Vamos deixar para inventar as palavras quando formos escrever textos literários, poesias, não nesta situação. Outro problema são os arcaísmos ou as gírias. Muito bem, como deve ser um período adequado? O período adequado, ele deve ter frases curtas, máximo de 3 orações por período. Lembre-se sempre de não ser prolixo, ser conciso. Seja direto ao apresentar a ideia. Busque ser claro. Procure usar a ordem direta, sujeito, predicado e complemento. Use a voz ativa e evite gerúndios. Deve sempre usar a ordem direta na estrutura textual. Olha como fica a ordem inversa. Descontraídos, alegres e peraltas, na sala os garotos estão. Fica muito mais claro a ordem direta. Os garotos, alegres, descontraídos e peraltas, estão na sala. Os garotos, sujeito simples, estão na sala, predicado nominal. Alegres, peraltas e descontraídos, predicativo do sujeito. Na sala, adjunto adverbial de lugar. Muito bem. Portanto, um parágrafo adequado, ele deve conter o processo de elaboração consistente e progressivo. Uma boa redação pede planejamento, organização e, dessa forma, clareza na abordagem inicial, conteúdo argumentativo adequado, unidade coerente e coesa entre as ideias, objetividade. Então, vejamos o que seria essa clareza na abordagem inicial. Quem lê uma redação não pode se irritar e ficar procurando reler várias vezes para compreender uma simples ideia. Logo, dependerá de seu início, que é a porta de entrada, mais claro possível. Seja sempre direto e vá logo ao assunto, nada de ficar rodeando. Apresente sua ideia principal, a sua tese, a sua abordagem sobre o assunto da redação. Por exemplo, no texto a seguir, verifica-se clareza quanto ao tema que será desenvolvido. O tema, segundo o Ministério da Educação, será de ordem social, científica, cultural ou política. Agora, algumas dicas que podem auxiliar. Atenção ao tema proposto. Nunca copie textos motivacionais, que também trazem um artificialismo de linguagem. Selecione o que for mais adequado para a prova. Não escreva sobre o que você não conhece. Pense em quem vai ler, o seu examinador. Organize seu tempo. Planejamento, redação e revisão. Isso é muito importante. Elabore um rascunho e faça a revisão ao final. Evite fórmulas pré-estabelecidas. Siga o fio condutor de seu pensamento. Utilize uma lógica coerente. Evite expressões da língua falada. Não busque impressionar o examinador. Tese, argumentação e conclusão interligadas
com a ideia central do texto. Isso é muito importante. Faça a letra legível, a letra cursiva legível. Respeite as margens. O texto ele deve ter uma estética. Repetir muitas vezes as mesmas palavras empobrece o texto. Lance mão de sinônimos e expressões que representem a ideia em questão. Repetir ideias, mudando apenas as palavras, resulta em redundância. Seja direto. Não faça parágrafo inicial com período único. Use ordem direta. Não seja criativo. Escreva o que for pedido. Esse não é um momento de criatividade. Para concluir, deixo àquele que me escuta um conselho prático. Antes de escrever, arrume suas ideias, fazendo um esquema ou simplesmente uma lista de ideias que precisam ser colocadas no papel. Depois, agrupe-as de acordo com a relação existente entre elas, para que no texto fiquem também associadas. Não tente passar as ideias de acordo com o que vão aparecendo em sua mente, pois o fluxo mental é intenso. Fazendo assim, de forma calma e organizada, o aluno já terá dado um grande passo em direção à clareza e objetividade textual. Até a próxima aula e um bom estudo!